Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviam com a vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. A semente que cai em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. 15º domingo do tempo comum, nós vivemos um tempo de esperança. E a palavra de Deus é o fundamento da nossa caminhada. Esta parábola que Jesus nos conta
vem alicerçar profundamente a nossa fé. Nós devemos contemplar esta parábola como a mãe de todas as outras parábolas, porque ela nos alimenta profundamente, interiormente, e pode provocar mudanças em nossa mentalidade, em nosso coração, em nossos hábitos, em nossas ações, desde que deixemos esta palavra frutificar em nós. Porque nós vivemos tempo em que os corações podem até falar da palavra de Deus. Mas será que se vive de verdade a palavra de Deus? Hoje, por exemplo, nós temos no mundo da política, hoje até na Câmara, né, dos Deputados, nós temos aí a chamada bancada da Bíblia. Só que muitas vezes, quando é para tomar decisões, eu não sei qual é a Bíblia que esse pessoal vive, porque não é a Bíblia que defende a vida, que defende os pobres, mas sim, parece que é uma vida que defende a morte, uma Bíblia que defende, por exemplo, cada vez mais o empobrecimento dos excluídos, sobretudo no nosso Brasil. Por isso que a palavra de Deus nos compromete. Aquele canto que diz assim, do que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado, é justamente um trecho de uma canção que nos chama a atenção para o compromisso, para a gente viver a palavra de Deus. Certamente que muita gente a usa no sentido desse compromisso. Eu não vou para a casa de Deus, me deixa aqui. Quando as igrejas estavam todas abertas, quantas pessoas viam esse compromisso, né? Porque qualquer aniversário a pessoa não ia, a pessoa dizia assim, do que adianta eu ir para a igreja rezar e fazer tudo errado? Uma desculpa para não ir para a casa de Deus aos domingos. Essa questão não foi feita para isso, mas foi feita para dizer àqueles que estão indo ouvir a palavra, que o compromisso de Deus e com os irmãos é maior, né? Que a palavra de Deus ela não está dissociada da nossa vida. A palavra de Deus não é só para a gente decorar pedacinhos bonitos, não é só para a gente saber algumas palavras bonitas, não é só para ser lida dentro das nossas igrejas, mas ela é para ser vivida nos nossos mais diferentes ambientes de estudo, de trabalho, nos lares. Sim, a igreja se fechou, mas a palavra de Deus está aberta para que na tua casa a palavra se abra. E assim a tua família também se torne uma igreja. E essa palavra ela é semeada pelo semeador. É interessante a gente pegar nessa leitura bíblica alguns elementos fortes para a nossa fé. Por exemplo, quando a gente pega aqui essa história do semeador que vai semeando. Jesus conhece a sua região, o seu tempo. Nós que somos oriundos desta realidade do interior, conhecemos o quanto é importante, por exemplo, a semente. Nós não desperdiçamos sementes, mas parece que esse semeador parece desleixado, porque ele vai deixando a semente cair em terrenos que não são próprios para a semente. Talvez alguém poderia dizer que desleixado. Não é isso que a leitura quer dizer. A leitura quer dizer que Deus acredita em nós, porque dentro do nosso coração nem sempre somos totalmente terreno bom, onde a semente frutifica do jeito que é para ser. Muitas vezes dentro do nosso coração temos 4 tipos de terreno. Às vezes no coração da gente é como a beira do caminho, outra hora, ou às vezes tem mais terreno cheio de pedras, às vezes cheio de espinhos. Você que tem que dizer como é que está seu coração neste momento. Que tipo de terreno domina o teu coração? Porque quando diz que o semeador está jogando essas sementes, quer dizer que ele não se economiza. O semeador, ele tenta não perder semente custa caro quando ela é bem selecionada. Quando se diz que ele está jogando essas sementes, é porque, como diz a primeira leitura aqui do profeta, dizendo que Deus lança a sua palavra como a chuva, a água vem para a terra.
em forma de chuva ou de neve, e que não volta para Deus sem o efeito ao qual Ele destinou. Ou seja, Deus, Ele não economiza de derramar a sua palavra em nós. Ele insiste e persiste. Deus não se economiza nesse sentido de querer que a palavra seja semeada em nós. Porque, de fato, irmão e irmã, a grande tentação dos primeiros cristãos, nós estamos falando de um contexto aqui, em que começa a se levantar um desapontamento de muitos que iam começar a ir atrás de Jesus simplesmente porque queriam milagres em sua vida, mas Jesus começa a colocar as suas exigências e muitos parecem querer desistir. É a mesma tentação dos dias de hoje. Seguir um Jesus milagreiro e não um Jesus que nos compromete. Seguir uma religião que nos aliena, que nos coloca com a cara para cima, em inovação e adoração, mas que não nos compromete em pensar, por exemplo, em votar numa pessoa melhor para o mundo se transformar, em fazer o bem para o outro, e numa religião que não seja dissociada da vida do dia a dia. Tem pessoas que só têm religião e fé entre as quatro paredes da igreja, ou às vezes só dentro do seu quarto. Mas no dia a dia, parece que essa pessoa age e vive sem esta fé. A palavra, então, vem nos comprometer. E aí a comunidade se pergunta, vale a pena continuar semeando, sabendo que em tantos corações a palavra não vai dar efeito, não vai surtir efeito? Por isso que o semeador, ele não liga para qual tipo de terreno existe. Ele, da sua parte, o semeador lança a semente. Nós é que vamos ter que decidir que tipo de terreno nós somos. Porque Deus, meu irmão, não desiste de mim, Deus não desiste de você. Da parte dele, Ele vai continuar semeando a palavra de Deus sempre até os confins do tempo. Porque Ele sabe que esta palavra, de algum modo, volta. Se o coração de alguém se fecha, não foi porque Deus deixou de lançar a palavra no coração dele. Se aquela outra pessoa tem um coração como de pedras, não tem raiz em si mesmo, vai ser com ela, mas Deus sempre vai insistir. É até uma lição para nós. Se Deus não se economiza, porque muitas vezes nós, no primeiro momento, nós que somos de igreja, de pastorais de grupo, quantas vezes nós nos economizamos no nosso agir? A gente não consegue, por exemplo, tempo para fazer missão. Eu estou falando do tempo normal, né? Que a gente poderia ir na casa do outro. Tem gente que diz que não tem mais tempo. Não tem tempo de fazer uma visita, não tem mais tempo de ir na casa juntar o seu grupo, né? Faz parte de uma pastoral, faz parte de um grupo, mas não tem tempo de fazer a visita a uma pessoa. Tem grupos que às vezes a gente sente que arrasta o trabalho. É como se ele, sabe a pessoa que está faltando só um soprinho assim para ele morrer? Eu só basta um empurrãozinho, que ele vai agradecer se morrer. Às vezes tem gente que está se arrastando na sua missão, se economiza demais. Deus está nos despertando para dizer, olha, lança a semente, não se economize, não tenha preguiça de fazer a sua parte. Não tenha preguiça de agir. Faz a semente acontecer no coração de alguém. Vamos rezar, meus irmãos, nesse tempo em que estamos isolados. O que você que faz parte de uma pastoral, faz parte de um grupo, faz parte de sua igreja, o que é que você pode fazer pelo reino de Deus? Como você pode agir de acordo com o momento atual? O que nós podemos fazer? Pequenas coisas fazem grandes diferenças na vida de alguém. Rubem Alves dizia assim, que temos que o cuidado até no olhar, porque até no olhar ele pode fazer uma pessoa feliz, mas um olhar assim, que julga, que castiga, às vezes pode condenar o outro, né? Então, às vezes, pequenas coisas fazem grandes diferenças.
Você está fazendo também pequenas coisas no seu agir de igreja? Irmãos e irmãs, pensemos com carinho esta parábola na nossa vida. Pensemos que tipo de terreno temos em nosso coração. Você com a beira do caminho, que de repente vem qualquer coisa e rouba do seu coração a palavra de Deus. Você até que no início estava feliz com aquela semente caída na terra, mas de repente vieram as preocupações, esse tempo de pandemia, esse tempo de sofrimento, e de repente você está desmoronando. Ou você, como terreno aí dos espinhos, vai permitindo que as preocupações com a riqueza, com este mundo, todo lugar de Deus no teu coração. Não vamos ficar pensando que tipo de terreno às vezes tem no coração do meu marido, no coração do meu filho, da minha esposa, do meu vizinho, não. Pense qual é o tipo de terreno que tem no seu coração. É como eu dizia essa semana com uma pessoa em referência à questão do dízimo, não é? Às vezes o dizimista também, ele vai depender do tipo de terreno que tem no seu coração. Se no coração dele é mais pedra, mais espinhos, é um terreno à beira do caminho, com certeza o seu dízimo vai se parecer com esse tipo de terreno. Se no seu coração ele tem um terreno bom, com certeza o seu dízimo será parecido. E por fim das contas, meu irmão e minha irmã, este texto bíblico do Evangelho de hoje, ele nos ensina muito uma coisa importante, que além de pensar no sentido missionário e pastoral, ele nos faz também pensar no sentido da vida, da gente não desistir nunca, não parar nunca, que a vida de vez em quando nos dá um baque, dificuldades, sofrimentos, a gente parece que está gemendo, como dizia a segunda leitura, como a mulher em dores de parto. Sabe esse tempo que a gente está vivendo, de grandes sofrimentos agora, esta pandemia, mais de 110 dias, a gente parado. A gente nessa briga de um lado para outro, do que vem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, às vezes sem saber o que é acreditar. No isolamento, pessoas estão adoecendo somente, e aqui a gente precisa dizer, calma, como este semeador, é preciso que você continue atravessando o campo da tua vida, a plantação do teu viver. É preciso que você não pare jamais, que você continue semeando pouco a pouco, muito de si, semeando o teu sorriso aqui, um abraço fraterno ali, um eu te amo acolá, semeando um olhar de esperança. Isso tudo que você vai semeando de bom, vai voltando para você. Isso vai te dando uma força espiritual, humana muito grande, para você atravessar este momento difícil. Não podemos nos desesperar. Está na hora de você pegar tudo isso de sofrimento na tua vida, que muitas vezes você tem que escolher o papel que você quer exercer neste momento. É mais cômodo assumir o papel, por exemplo, de vítima, de que precisa ser cuidado. Tem outros que assumem o protagonismo da ação. Não esperam que os outros venham cuidar. Ele passa a cuidar, ele passa a fazer alguma coisa. Ele vai atravessando pela beira do caminho. Ele passa pelo meio das pedras. Ele tem uma raiz profunda. Ele não se contenta só com o sol de hoje e morre logo em seguida as suas esperanças. Ele não deixa que os sofrimentos, que as dores, que as doenças, os problemas, sejam lá quais forem, sufoquem os sonhos do seu coração, as esperanças da sua mente. E ele atravessa tudo isso, porque há algo grande dentro dele. E ele sabe que não está sozinho. Que você viva esta realidade neste momento. Seja um semeador de sonhos, um semeador de esperanças. Deixe esta palavra ser vivida por você. Não deixe esta palavra ser sufocada dentro de você. Não deixe que esta palavra morra
neste domingo, aqui nesta igreja, por esta transmissão, mas faça esta palavra ser vivida nesta segunda-feira, que amanhece amanhã, nesta semana que se inicia, e que mesmo nesta pandemia, você vai atravessar, como a mulher em dores de parto, que sofre, mas quando ela pega a criança nos seus braços, ela nem se lembra das dores pelas quais ela passou, porque ao ver o seu filho nos braços, esta alegria é muito maior do que ela sofreu. E amanhã, quando você estiver com a vitória nos seus braços, a conquista de um sonho, de uma vitória, você nem vai se lembrar desses sofrimentos pelos quais você e eu e todos nós estamos passando. Sofreremos não sei até quantos dias em dores de parto, mas nós iremos abraçar o sonho, o filho, o sonho dos nossos projetos, dos nossos objetivos. Até lá, não pare de semear. Continue semeando, porque lá no final nós vamos colher os frutos da nossa existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem fé, meu irmão?